Então, o objetivo hoje é discutir como resolver problemas da cidade e da mobilidade com tecnologia aplicada, estudos de casos no Brasil. Então, eu sou a Luísa de Moura Chaves, e vou apresentar para vocês o tema e mostrar alguns estudos de casos realizados no Brasil. Essa é a nossa agenda. Introdução, então a gente vai começar falando a introdução à microsimulação, que é uma forma de resolver alguns problemas especificamente do planejamento operacional de transportes. Depois a gente vai falar um pouco dos estudos de casos no Brasil relativos à microsimulação. Depois a gente vai passar por algumas outras soluções de tecnologias aplicadas, falar um pouquinho do grupo PTV e, por último, perguntas e respostas. Então, uma breve introdução, né? O mundo está em movimento e a gente precisa encontrar soluções para uma mobilidade urbana sustentável. Então, a gente prevê que até o ano de 2050 nós teremos 9 milhões de pessoas, com 70% dessas pessoas vivendo em cidades e 80% dos pedidos sendo entregues no exterior. Então, isso significa que a gente precisa planejar e otimizar esses movimentos. Mas isso é complexo, porque depende de uma série de questões, como, por exemplo, as características locais de cada cidade, os sistemas de transporte disponíveis, as restrições, os recursos, as condições de tráfego em tempo real, os possíveis caminhos e muito mais. Dentro do contexto brasileiro, e mais especificamente do contexto da mobilidade urbana, a gente pode dividir em 3 tipos de projetos, né? Os projetos de planejamento operacional, que são, por exemplo, análises de acessos e intersecções, corredores e transporte público, concessões e praças de pedágio, estações e terminais rodoviários e semaforização viária. No planejamento estratégico, tipicamente, nós temos os planos diretores, os planos de mobilidade e os planos estratégicos. Entre esses dois, nós temos também os projetos de EARIMA e relatórios de impacto de trânsito e polos geradores de tráfego, que abordam algumas questões estratégicas, mas também abordam algumas questões operacionais. E, por último, nós temos a gestão de tráfego, que é o controle de tráfego em tempo real, gestão de acidentes e eventos e centros de controle operacionais, né? Então, a gente vai falar de alguns projetos com enfoque no planejamento operacional e vai mostrar alguns estudos de caso pelo Brasil. Vou falar brevemente do planejamento operacional. O planejamento operacional, ele começa do diagnóstico da situação atual, né? Então, qual é a situação atual da cidade? Quais são os problemas operacionais? Onde está o gargalo? Onde está o problema que a gente precisa resolver? Feita essa análise, esse diagnóstico, a gente parte para a geração dos possíveis cenários. Então, a gente busca soluções para o problema encontrado. E a ideia é tentar encontrar a solução que melhora as condições atuais e futuras do sistema, né? Então, a gente busca um melhor investimento para fazer alterações viárias em ruas, avenidas e rodovias, para implementar sistemas de transporte público, para fazer alterações de sinalização e semaforização e muito mais. Uma forma de fazer o planejamento operacional é utilizando a microsimulação. O que é a microsimulação? Então, é a ideia de trazer para dentro do computador a realidade. Então, esse é um vídeo de microsimulação em 3D e 2D, em que a gente pode ver uma intersecção real, mas dessa vez no que a gente chama de modelo digital. Então, a microsimulação de transportes, eu gosto de trazer essa definição, porque essa é uma definição da Unicef, não de microsimulação de transportes, mas de simulação, e que eu adapto para microsimulação de transportes, porque a simulação ela é muito mais ampla, né? Então, a microsimulação de transportes é uma das formas de utilizar a simulação no contexto real. Então, uma definição adaptada é que as técnicas de simulação, elas utilizam metodologias de transporte, certo? Modelos de comportamento veicular e de pedestres, para avaliar o potencial impacto das mudanças de demanda, infraestrutura e políticas de mobilidade em diferentes variáveis.
Então, avaliar os tempos de viagem, as velocidades, os níveis de serviço, etc. E por que é tão importante utilizar essas técnicas? Elas servem como apoio para uma compreensão prévia dos potenciais impactos de políticas e mudanças de infraestrutura, bem como potenciais consequências de choques econômicos e crises, situações em que os dados reais não estão prontamente disponíveis. Então, analisar a situação atual é uma coisa que a gente consegue fazer porque a gente tem dados reais. E a microsimulação, ela permite analisar situações irreais, situações futuras, para tentar entender qual é o impacto de mudanças e de medidas de transporte, né? Como que a gente constrói uma rede de microsimulação? Então, a gente constrói a rede viária, definindo as características das vias de tráfego e as estações. A gente inclui a demanda, volumes, rotas e linhas de transporte público e define o controle de tráfego, as regras de prioridade, controle de tráfego e velocidade. Feito isso, a gente passa por um processo que a gente chama de calibração, que é verificar o comportamento do motorista e do pedestre, para depois chegar nos resultados e cenários. Então, essa primeira etapa, ela é a etapa da construção de um modelo digital. A etapa de calibração é a etapa de validação desse modelo, ou seja, eu comparo os dados que eu estou utilizando dentro do computador com os dados reais para verificar se a solução ela é de fato condizente com a realidade. E a última etapa é a verificação da melhor solução. Então, aqui a gente tem um vídeo que mostra rapidamente a construção de uma intersecção, certo? Então, vocês podem ver como é rápido, como é simples fazer um projeto. Você constrói as vias, constrói os conectores, que são os pontos de ligação entre as vias, né? Define a geometria, passa para a definição das rotas de tráfego, então, quais são os caminhos que o tráfego vai utilizar, define as porcentagens, então, quantos veículos viram para a direita, quantos veículos seguem em frente, quantos veículos fazem, por exemplo, um movimento de conversão, segue para adicionar a demanda, ou seja, quantos veículos por hora estão entrando na minha rede, e a definição do nosso controlador de tráfego, né, do nosso semáforo. A gente pode construir um semáforo com quantos grupos semafóricos a gente quiser, dependendo da realidade, definir os tempos, e depois a gente coloca isso no nosso modelo digital, né, para garantir que a nossa rede ela esteja condizente com a realidade, com aquele ponto que a gente está estudando, né. E por último, a gente tem uma característica que a gente chama de node, que é uma opção de avaliar a intersecção para verificar, por exemplo, níveis de serviços, atrasos e etc. Então, rapidamente, a gente consegue construir uma intersecção e avaliar, por exemplo, os atrasos dessa intersecção. Uma outra forma de avaliar, aqui a gente tem uma rede um pouquinho maior, mas que a gente consegue ver por intersecção os volumes de cada movimento, né? Então, os volumes e os atrasos, aí dependendo da cor. Então, é uma forma de avaliar visualmente diferentes atributos, diferentes quesitos da nossa rede. Uma terceira forma de avaliar é avaliar, por exemplo, qual é a posição, qual é o movimento do meu veículo. Então, o meu veículo está em fila, ele está esperando, ele está fazendo um movimento de troca de faixa. E, por último, avaliar a densidade ou alguma característica na via, certo? Então, são diversas formas de avaliar os problemas de transporte. E aqui a gente tem um vídeo rápido que mostra, por exemplo, a avaliação de uma intersecção só com placa de parada, tá certo? E uma intersecção com rotatória. Então, rapidamente a gente consegue verificar qual é a melhor solução. Esse é o objetivo da microsimulação. Então, aqui agora eu vou apresentar para vocês alguns estudos de casos no Brasil. Então, o primeiro é o estudo de tráfego em acessos. Esse projeto foi realizado pelo DER em cooperação com o IPUC de Curitiba, e foi um estudo comparativo na intersecção
PR-417 e PR-418 em Curitiba. O objetivo do projeto era verificar se uma proposta apresentada anteriormente ia de fato melhorar as condições de serviço e de circulação na região. Então, aqui a gente tem o projeto, como ele é atualmente, e o projeto proposto, né? Então, a ampliação dessa intersecção para melhorar as condições de tráfego. E os resultados, eles estão aqui, então, o projeto apresentado, ele aumenta a distância percorrida em quase 4 vezes, mas ele diminui o número de paradas, diminui a formação de filas e, consequentemente, também diminui o tempo de viagem, certo? E, além disso, por diminuir o número de conflitos, ele aumenta a segurança na região. Então, aqui a gente tem 2 simulações, tá certo? Comparativas entre os projetos nessa intersecção realizada pelo DER, com cooperação do IPUC, né? E pelas cores, a gente pode ver como melhora as condições de tráfego nessa região. Um outro tipo de projeto são os projetos de concessões e pedágios. Então, esse projeto foi realizado pela Engemine e foi um estudo de concessão rodoviária das BRs 40, 50, 60, 101, 153 e 262, totalizando cerca de 10 mil quilômetros. Além disso, eles fizeram um dimensionamento de praças de pedágio. Então, o objetivo era verificar a viabilidade da concessão e dimensionar também a operação das praças de pedágio. E como resultado, eles obtiveram as condições de tráfego nas rodovias, incluindo projeções futuras, a receita gerada pelas concessões e o dimensionamento e a operação das praças de pedágio para garantir condições mínimas de tráfego e de tempo de espera. Um outro projeto é o projeto de implementação de VLT ou BRT, certo? Projetos de implementação de sistemas de transporte público. Então, a gente tem aqui um exemplo feito pela GPO Sistran para MTU, e o projeto era um estudo de tráfego para a implementação do VLT no trecho Santos, que já é um projeto que também já foi finalizado. Então, é esse trecho azul, a partir do terminal Valongo até a estação de transferência Cenebias, tá certo? E o objetivo, então, era analisar essa implementação do VLT e propor medidas de mitigação de interdição durante a fase de obras. Projetos desse tipo levam longos períodos para se realizarem e as obras podem complicar as questões de tráfego na região. Então, além de verificar a implementação do VLT, queria-se verificar aí como seria a condição durante a obra desse VLT, né? Aqui a gente tem uma imagem da simulação, vocês podem ver o VLT aqui, e as vias vizinhas, as vias intermediárias, tá certo? E foi verificado a necessidade de adotar medidas de mitigação, como, por exemplo, reprogramação semafórica e readequação dos caminhos, então, proibição de conversões à esquerda, definições de retorno e etc. Aqui são os níveis de serviço observados. Então, os níveis de serviço observados para o ano de 2018, para o ano de 2030, uma projeção, e para o ano de 2030 com as medidas de mitigação, certo? E é interessante ver as diferenças entre o tráfego geral e o tráfego de veículos, né, o tráfego de autos. Então, para o tráfego de autos, os níveis de serviço chegaram a níveis E e F, são níveis bem difíceis, bem ruins. Então, as medidas de mitigação, elas buscaram diminuir e melhorar as condições de tráfego nessa região. Um mapa comparativo, que vocês podem ver também como a velocidade aumentou a partir da adoção de medidas de mitigação, certo? Um outro projeto realizado pela GPO em parceria com o MTU, certo? É o estudo de implementação do corredor de ônibus do trecho Osasco-Vila Iara, são 7,6 quilômetros. Também é um projeto já finalizado, e o objetivo era a análise da implementação do corredor e também a proposição de medidas de mitigação. Aqui a gente tem a simulação da Avenida dos Autonomistas e com a proposição do corredor, certo? O corredor ele ficaria aí nas faixas centrais. Foi proposto aí uma medida de mitigação de alterar o movimento de conversão, certo?
Então, algumas medidas propostas de mitigação: alterações viárias na Avenida João Batista e na Praça 31 de Março, implementação de um semáforo na Estação Comandante Sampaio e a reprogramação semafórica nas ruas General Florencio, Dona Primitiva Viando e João Batista. Também a gente pode ver aí um mapa comparativo de velocidades entre a situação atual e a situação proposta com mitigações, né? Então, pelas cores, a gente pode ver como melhora as condições de tráfego, uma vez que são adotadas as medidas de mitigação. Um outro projeto típico de microsimulação são os projetos de terminais, estações e rodovias, tá certo? Então, esse projeto ele é um projeto da EnGmind, também já está finalizado, e o objetivo era avaliar a operação da rodoviária do plano piloto e do terminal Santa Maria, em Brasília. O objetivo era avaliar o desempenho operacional futuro, certo? Com a implementação do BRT, em termos de circulação de pedestres e de veículos. Então, aqui a gente pode ver também um vídeo da simulação da rodoviária, incluindo aí a integração entre modais, ou seja, incluindo o embarque e desembarque de pedestres, e áreas de espera, áreas de circulação e etc. Então, como resultado, foi verificado o impacto do aumento da circulação de pedestres e de veículos, tanto na rodoviária quanto no terminal, e o dimensionamento das áreas de circulação, de espera e de controle de acesso para garantir a segurança e o conforto dos usuários, né? Então, não apenas o foco no veículo, mas também o foco no pedestre que está dentro da estação e que vai utilizar esses sistemas de transporte público. Aqui agora eu vou apresentar algumas outras soluções de tecnologias aplicadas. Então, nós também podemos fazer projetos de evacuação de pessoas. Esse foi um projeto realizado pela Logit, e o projeto foi a evacuação de pedestres para a Copa do Mundo do Brasil e para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então, o objetivo era avaliar as condições de evacuação de pessoas nos estádios da Copa do Mundo e nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, garantindo condições mínimas de segurança de evacuação e a preparação de planos de evacuação e contingência. Então, para a construção dos estádios da Copa do Mundo e dos lugares dos eventos do Rio de Janeiro, era necessário você ter aí planos de evacuação e de contingência, caso houvessem situações como incêndio, acidentes e coisas do tipo, né? Então, garantir que as pessoas pudessem sair desses ambientes em tempos mínimos, em tempos seguros. Então, foram feitas as análises do Maracanã, da Arena de Dunas, no Natal, do Beira-Rio, em Porto Alegre, da Arena Fonte Nova, em Salvador, da Arena Itaquera, em São Paulo, e do Parque Olímpico do Rio de Janeiro. E a tecnologia utilizada foi a microsimulação de transportes, mas nesse caso com metodologias específicas para o comportamento de pedestres. Então, com metodologias que permitam trazer o comportamento dos pedestres de forma realística para dentro do computador, certo? Um outro tipo de projeto são os projetos de relatórios de impacto de trânsito, realizados pela Trama, Trânsito e Meio Ambiente. Então, nesse caso, a gente tem um relatório de impacto de trânsito para um conjunto residencial na cidade de Santo André. O projeto também já foi finalizado, e o objetivo desse projeto era verificar os impactos da construção de um novo empreendimento e propor medidas de mitigação. E a tecnologia utilizada foi um software de análise de capacidade de tráfego em intersecções, baseado em metodologias internacionais, como, por exemplo, o HCM. Aqui a gente tem duas vistas, a vista da aproximação da Avenida Guaratinguetá e a vista da aproximação da Avenida Ayrton Senna. E essa região, ela não apresenta semaforização atualmente, ela é uma região com controle de tráfego por placas, e foi proposta aí, então, algumas medidas para mitigar as consequências da construção desse novo empreendimento. Então, foi analisados os períodos tanto da manhã quanto da tarde, com e sem empreendimento, e pelos dados vocês podem ver, por exemplo, o aumento dos níveis de serviço, né? Então, os níveis de serviço passaram de C para D, de D para E, em alguns casos, inclusive, chegaram a níveis F, certo? Então, por exemplo, no período da tarde,
alguns níveis F de serviço. Então, o objetivo foi propor medidas de mitigação para melhorar as condições de tráfego nessa região. Então, por exemplo, uma das medidas foi a criação de um refúgio de pedestres, a alteração do controle de tráfego para a inclusão de um semáforo com estágio dedicado à travessia de pedestres, então é uma região com uma alta travessia de pedestres, certo? E a alteração de alguns movimentos permitidos e a inclusão de caminhos alternativos, tá certo? E aí vocês podem ver como os resultados mudaram, tá certo? Tanto para o período da manhã quanto para o período da tarde, uma vez que foram adotadas medidas de mitigação. Então, a gente já não tem mais níveis de serviços nem E nem F, melhorando consideravelmente as questões de tráfego. Um outro tipo de projeto são os projetos estratégicos, né, o planejamento estratégico. Então, aqui a gente tem um exemplo realizado pela IPL e o Ministério da Infraestrutura, que é o Plano Nacional de Logística de 2035. Esse projeto também foi finalizado, os dados já estão publicados, já estão disponíveis, né? E o objetivo do PNL era avaliar cenários futuros possíveis e indicar necessidades e oportunidades presentes e futuras de oferta dos subsistemas de transporte a serem detalhados ou complementados em nível tático nos planos setoriais, certo? Ou seja, era dar, avaliar as decisões, as possíveis decisões estratégicas a serem tomadas em nível nacional na nossa política de logística. Tá? E a tecnologia aplicada foi a macrosimulação de transportes. Então, foi feita uma macrosimulação do Brasil em nível nacional e foram avaliadas as características de logística que nós temos aí em território nacional. Um outro tipo de planejamento estratégico, agora mais voltado para a mobilidade urbana, é, por exemplo, o PITU 2040, que é o Plano Integrado de Transportes Urbanos da região metropolitana de São Paulo. E esse projeto ele ainda está em andamento e ele está sendo realizado pela STM, pela Secretaria de Transportes Metropolitano de São Paulo, em parceria com a Sistra e a Logit. Então, a definição da STM para o PITU 2040 é que o PITU 2040 ele tem como objetivo desenvolver para os próximos 20 anos a política de mobilidade do Estado para a região metropolitana de São Paulo, incluindo a definição da rede de transporte público de passageiros para atender às necessidades de deslocamentos urbanos e os investimentos e ações necessárias para a implementação dessa política. Então, a tecnologia aplicada aqui também foi a macrosimulação de transportes, mas agora para a região metropolitana de São Paulo e com enfoque no planejamento do transporte urbano, transporte público. Então, estão sendo analisadas as linhas de transporte público, a questão tarifária e o deslocamento na cidade e na região metropolitana de São Paulo. Um pouquinho do grupo PTV no Brasil e no mundo. Então, esses projetos, como que a gente avalia esses projetos? Quais são as soluções da PTV que fazem parte aí desses estudos de caso, né? Então, no planejamento operacional, os projetos utilizam o que a gente chama de VICIM e Viswalk. O PTV VICIM é o nosso software de microsimulação de veículos e o PTV Viswalk é o nosso software de microsimulação de pedestres. Em alguns casos, como projetos de terminais, são projetos que utilizam tanto veículos como pedestres, então a gente usa a duplinha, a gente brinca, né, que é o PTV VICIM e Viswalk. No planejamento estratégico, a gente trabalha com o VISUM, que é o nosso software de macrosimulação. No meio termo, a gente tem o PTV Vistro, que é o nosso software de análise de capacidade de intersecções. Então, são para projetos como impacto de trânsito, polo gerador de tráfegos e EARIMAS. E a gestão de tráfego, a gente não comentou muito aqui, mas a gente também tem aí o PTV Ótima e o PTV Balance, que procuram trazer toda essa análise de planejamento estratégico e de planejamento operacional para uma análise em tempo real. Então, mais de 2.500 cidades em 120 países utilizam as soluções PTV, emitindo cerca de 40 mil toneladas de CO2 a menos por dia. Então, além dos impactos na questão de trânsito, na questão de transporte, a gente tem impactos aí na questão de emissões.
Nós planejamos e otimizamos o movimento de pessoas e mercadorias há mais de 40 anos. Então, temos 20 escritórios ao redor do mundo, mais de 900 empregados, e somos parte do grupo Porsche. E se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais, façam o download da demo. Ela é gratuita, basta acessar o nosso site e vocês podem começar a mexer agora mesmo nos nossos softwares, no Vsim, no Viswalk, no Vistro e no Visum. E para mais informações, juntem-se ao nosso canal de LinkedIn. Então, consultem treinamentos, webinários, notícias, artigos sobre mobilidades e transporte e muito mais. Ou também nós temos o nosso canal de Telegram, certo? Caso vocês tenham interesse, juntem-se, porque lá nós também compartilhamos uma série de notícias interessantes sobre transporte e mobilidade. Vocês podem entrar em contato comigo, aí está o meu e-mail, o meu telefone. Eu também estou nos canais de LinkedIn, Telegram. Sintam-se à vontade para fazerem perguntas, para fazerem comentários, e qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada a todos e uma boa tarde.